E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Quanto tempo a gente não faz essa abertura, hein, Zé? Quanto tempo, hein, velho? Já E eu faz, nunca acertei o início certinho. já faz aí alguns meses já que a gente está tão focado no nosso trabalho, que a gente não está conseguindo gravar na velocidade que a gente gostaria. Mas o bom filho sempre a casa torna, né? É isso aí. Isso que é importante aqui para vocês. Importante que o filho a casa torna e sempre com conteúdo de alto valor que vai ajudar você a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, um assunto que aconteceu aí durante essa semana na vida do Zé Henrique, um assunto que acontece diariamente na minha vida, que é manter a calma em momento de caos. O quão complexo isso é, o quanto que isso te ajuda na área de manutenção, principalmente para você assumir o cargo de gestão ali. E muitas das vezes, cara, todo mundo joga contra. O seu time joga contra, as pessoas sua volta joga contra, até mesmo você mesmo, nos seus momentos de tomar um banho, de relaxar, você sua própria mente começa a te sabotar. E como que você mantém a calma nesses momentos para você atingir ali, alguns resultados objetivos. Isso faz você se diferenciar, né, no mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né, Zé? Zé, aquela famosa frase, né? Quando o prédio estiver pegando fogo, a gente precisa ter alguém que respire e pegue o extintor, né? Se todo mundo sair gritando correria, Exato. não vai adiantar nada. Já ouviu falar algo nesse sentido já? Eu ouvi falar algo parecido quando eu era brigadista. Aí eu fiz até um curso na Casa de Bombeiros, não sei se você já fez, tem que entrar naquela casa de fumaça. Cara, eu fiz, cara. Eu fiz. Cara, esse negócio. Nossa, me deu uma nostalgia agora aqui. Eu fiz esse curso quando eu era técnico, há muitos anos atrás. Foi bem no comecinho mesmo. E eu lembro que quando você faz o curso da casa de fumaça, eu não sei se é o mesmo que você fez, mas era um labirinto. Aí esse labirinto você entrava com as 5 pessoas, um ficava segurando a mão do outro, abaixado, cara. E Cheio de jogava fumaça. fumaça. Cara, você não conseguia respirar, não, cara. Não conseguia ver nada Toda também. vez que você puxava o ar, seu pulmão doía, ardia. Cara, é muito agressivo. E teste para cardíaco mesmo, É vou isso dizer. aí. E é um exemplo de calma, porque se você levanta, numa situação Não normal, pode a levantar. ideia é o pessoal levanta, desespera, aí você começa a agitar a fumaça no ambiente e aí todo mundo morre. Então a ideia de você ir abaixado é porque naquela altura você ainda tem um pouco de oxigênio. Então você consegue sair tem mais chance de sair, né? Tinha um labirinto, aí no meio do labirinto tinha uma chave. Se não conseguia enxergar nada, esquece. Você andar com o olho fechado ou andar com o olho aberto era a mesma Era a coisa. mesma Era coisa. pior andar com o olho aberto, com o olho ardia. E aí se encaixar uma chave, aí quem achar a chave, eram 5 pessoas, um segurando a mão do outro, né? Aí tinha que passar pro primeiro lá, pro primeiro abrir a fechadura. Era. Cara, assim, era. Tem que manter a calma, né? São várias turmas, né? Eram 5 pessoas, lá tinha 40 pessoas na turma, então entrava em blocos. Aí, alguns blocos não conseguiam, não. Aí eles ficavam lá durante um certo tempo, se eles passassem disso, o bombeiro abria o telhado, a fumaça ia embora. Eu lembro que tinha gente lá na minha turma que não entrava, não. Falava, não, não vou entrar, ficava com medo. E ainda assim queria ser brigadista, né? Aí a gente falava assim, não, você vai ser a pessoa que quando o bicho estiver pegando, você vai pegar o telefone e ligar para todo mundo. Vai sair de perto. Cara, mas é legal. É um assunto que isso me bateu na nostalgia, que já faz um tempo já. Mas qual é o contexto, né? Em momentos desses, assim, de caos extremo, né? Que a gente está falando aqui, a situação do brigadismo é o extremo que a gente pode passar como. Espero que nós nunca tenhamos que passar por isso como gestor de manutenção, né? Mas nesses momentos, você tem que manter a cabeça fria, relaxado, porque senão você não consegue raciocinar a melhor saída ali, né? E quando num momento menos complexo do que esse, mas um momento de forte estresse, forte pressão para poder entregar resultado, algo eminente vai acontecer daqui a alguns certos dias e você tem que deixar preparado hoje para poder chegar lá de uma melhor maneira. Isso causa ansiedade muito forte. Como que você lida com isso? Como você transmite confiança para a equipe, transmite confiança para os seus liderados, para os seus líderes, para que isso ocorra, né? Esse é o assunto aqui de hoje, que a gente vai discorrer. Eu queria começar com você, Zé. Zé, há um tempo atrás nós estávamos conversando, né, sobre o seu trabalho, etc, etc. Você ele tem uma meta, né, de entrega de produção mensal. Essa meta ela é medida através de porcentagens, né? Então tem produção que você
entrega 70 e poucos por cento, tem produção que você entrega 50 e poucos por cento, é a meta que vocês trabalham lá. E essa meta é baseada em produção da equipe, ou seja, chega uma série de peças, você tem que montar aquelas peças em produção, motores, na área de manutenção de ferrovia, etc. E toda peça pronta, tanto pela própria equipe ou por fornecedores terceiros, gera uma porcentagem, um indicador. E Exato. todo mês você tem que entregar aquela porcentagem ali, né? Só que tem peças que demoram um dia para ficar pronta, tem peças que demoram uma semana para ficar pronta. Tem peça que não tem material no momento ali, ainda vai chegar material para ficar pronto. E como que era feito isso antes, né? Como que vocês mediam essa meta antes, né? Há um tempo atrás? Qual que era o caos que isso causava na área? Discorre bem detalhadamente sobre isso. E depois a gente vai entrar na parte de como é hoje, o que foi feito para diferenciar e como que isso tem acontecido hoje no dia a dia, né? Ó, no início, essa meta, para que vocês possam entender como funciona. Hoje a gente tem um indicador que é o plano de produção. O que é o plano? No início do mês a gente faz algumas discussões com o time de PCM e onde é avaliado qual que é a quantidade de componentes que a gente consegue produzir naquele mês. E não são componentes aleatórios, são componentes que a companhia ela necessita para que possa ter mais locomotivas girando, rodando, né? Fazendo o que ela tem que fazer, que é transportar minério, carga geral, soja, milho, de uma ponta a outra. O objetivo da empresa é transportar minério. E para que essas locomotivas estejam rodando, elas precisam de componentes. E componentes que nós produzimos. Dá um exemplo de componente, só para a turma ficar... Motores. Motores, tudo que é parte elétrica. Motores de tração, gerador, alternador, contator, tudo que é energia elétrica. A locomotiva, para vocês que não conhecem, até uma curiosidade. Eu pensava que uma locomotiva, essas que a gente vê tracionando aí, ela é bem simples. Ela tem lá roda, trilha, ela só traciona lá que é tanto de minério, que é tanto de vagão, de forma bem simples. Mas não, a tecnologia por trás dela é muito interessante. Ela é composta, para vocês que entendem de elétrica, ela é composta por um motor diesel que aciona um gerador e esse gerador ele transmite corrente elétrica para 6 motores de tração. Esses motores, por sua vez, eles são responsáveis por tracionar a locomotiva. Eles têm uma capacidade de transportar aí cerca de 120 vagões. Isso é muita coisa. Então, assim, esses motores, nós que fazemos a recuperação. Eles chegam num estado crítico bem deteriorado lá na oficina e aí lá é desmembrado as carcaças, armaduras, os subcomponentes, é feito toda uma limpeza nos subcomponentes e depois eles são remontados e testados novamente. Esse processo de motor em específico, ele demora cerca de 5 a 7 dias, se for um processo totalmente interno. Se os subcomponentes necessitar de alguma intervenção externa, como um reenrolamento, uma troca de eixo, é enviado para fornecedores externos. E aí, dependendo do escopo que é realizado nesse subcomponente, ele pode variar para retornar para a gente entre 30 e 120 dias. Caramba! Dependendo do tipo de atividade que é feito. Então, é uma atividade constante. O componente chega, nós a todo momento fazemos essa recuperação, porque se precisar ir para um serviço externo, a gente já meio que antecipar isso. É uma linha de produção, né? É uma linha de produção dentro da área de manutenção ali. E como que é feito, como que era feito antes, né, o controle dessas porcentagens? Vocês têm metas para isso, né? Vocês têm que recuperar X componentes dentro do mês, tudo e tal. Como que funciona? Olha, o PCM passava a demanda, a necessidade que eles precisavam naquele período, naquele mês. E aí, como nós não tínhamos uma visão clara de como definir o que necessitava colocar na linha de produção mesmo, a gente meio que pegava aquela demanda, não criticava ela da forma que deveria ser criticado, e vinha. Só que aí quando a gente ia começar o mês era uma loucura. Porque aí você via que tinha componente lá que não tinha material para ser suficiente para ser feito. Tinha outros que a gente não ia conseguir de fato produzir pelo nível de complexidade, o nível de pessoas que tinham ali, eram muitas variáveis. E imagina isso sem controle nenhum. Pegar ali na sorte um item, começar a produzir, chega no final aqui, ele não dá certo, ocorre uma falha, a gente não consegue entregar. E aí, para você ter uma ideia, os resultados de produção que a gente tinha no início era, por exemplo, a meta era 70% de produção. O que era 70%? Eu tenho ali 10 itens para fazer. Eu fiz 7, 70%. Okay. Eu fiz 10%. Basicamente era isso.
A gente conseguia resultados ali de 15%, 20%, 21%. Que O pessoal isso? produzia, dava 20%. E aí, quando a gente ia verificar, era como se fosse assim, ó. Eu tenho lá para produzir laranja. O pessoal da área estava produzindo maçã. Tipo assim, não tinha um norte. Estava produzindo coisas assim totalmente diferentes do que era proposto. Então, era uma falta de controle imensa. E aí, os conceitos que tinha também antigamente era o quê? Que para se aumentar a produção era do mesmo processo que sempre foi há anos atrás, que é o sistema de chefe. É você estar na oficina, acompanhando e chicote. Vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Então era uma coisa de louco, velho, antigamente. Cara, olha o que você está falando, só para a gente tangibilizar, até para eu entender aqui, o público também. Você falou o seguinte, o PCM falava com vocês, cara, tem que produzir esses componentes, motor de tração, alternador, contator, tem a quantidade de cada item desse lá. Aí vocês não criticavam, ou seja, vocês só recebiam a demanda. Ah, beleza, quer produzir 10 motores, vão produzir 10 motores. Aí vocês chegavam na área para poder produzir essa quantidade, pô, mas tá faltando essa peça aqui, tem que comprar. Ah, para comprar essa peça é 90 dias. Pô, mas não tem como produzir. Então, aí vocês não criticavam, não olhavam o estoque, não olhavam uma série de coisas, e na prática vocês não conseguiam entregar por causa desse ajuste de gestão. Né? A forma, na verdade, que a gente criticava era bem precária. A gente achava que estava criticando algo, mas hoje, na minha visão de hoje, era uma crítica muito mal feita. Então, assim, as pessoas que participavam disso, elas era tipo assim, ó, você tem isso aqui para produzir, tem que produzir, não tem. Eu lembro que eles, tipo assim, quando você vai criticar algo, não dá para fazer. A resposta não pode ser simplesmente não dá para fazer. Você tem que falar assim, ó, não dá para fazer baseado nesses dados. Então tem que ser respostas exatas. Esses dados nós não tínhamos antes. A gente não conseguia confrontar isso. Então, assim, o que foi feito de lá para cá? A gente começou a criar dados, criar formas de poder mostrar de forma mais clara o porquê que a gente não consegue fazer algo. Entendi, mas olha só aqui, você estava entregando resultado de 20%, 25%, isso eu estou falando do período longo de anos, né? Depois eu vou mostrar aqui um printzinho aqui, ó. Não sei se eu posso, mas eu vou ver se eu posso. Tá. Vou colocar um printzinho aqui para vocês entenderem. Mas aí você está falando que vocês produziam metade da metade do que era proposto durante quanto tempo, mais ou menos? A vida Cara, inteira, né? Durante muito tempo, durante a vida inteira de processo. Durante Caramba. muito tempo. Era uma produção toda fora do contexto. Mas isso não, Causa impacto? não Demais. rolava a cabeça? Não mandava a gente embora por causa disso, não? A gente ficava com a imagem. A oficina hoje onde eu atuo, ela sempre teve uma imagem ruim. É a oficina que não entrega produção, é a oficina que o clima ali é ruim, é a oficina que fala que vai fazer uma coisa e não cumpre os prazos. Então a fama nossa ali era muito ruim. Era a oficina que ninguém queria ir. É a oficina quando falava assim, você vai para essa oficina. Não, aquela lá não, aquela é um caos. Entendi. A forma que era feito os controles antes, não tinha controle, da forma que era feito antes, todos que estavam à volta, quando falavam de ir para aquela oficina, nossa, eu vou para aquela oficina. Cara, vida vai era o ser um patinho caos. feio na. Era o patinho feio, né? exatamente. Patinho. É, Era né? oficina onde todo mundo reclamava e não fazia nada. Que a galera ali só reclama, não faz nada. Eu brinco com o coordenador quando ele veio lá para a oficina, que ficou sabendo que ele ia para lá e falou: nossa, vou para aquela oficina. Era um caos. Era um transtorno, né? Mas como que isso começou a mudar, Zé? Me fala aí. E pode ser bem justo, né, cara? Quando que isso começou a mudar? A tempo? Quais foram as pessoas envolvidas? O que aconteceu em volta para que isso mude? Teve mudança de pessoas, mudança de cadeira? Chegou pessoas novas? O que você acha que aconteceu? Assim, o conjunto? Teve mudanças de algumas pessoas, sim. Mas eu acho que o principal ponto foi a maturidade que nós, que estamos à frente, eu no cargo de supervisor e os líderes também, que meio que direcionam a mão de obra, a gente começou a encaixar mais as peças e as ferramentas. Como assim? Antes nós fazíamos reuniões de produção, durava 1 hora cada reunião de produção. E era sempre aquela sensação que, eu fiz uma reunião, a pessoa que está ali no escritório em frente ao computador tem uma visão, eles não sabem como é aqui na prática. Não conversava as informações. A gente fazia reunião, discutia, chegava na prática, no campo de batalhas, vamos dizer assim, e não seguia nada do que era feito naquela reunião. E as reuniões tinham que acontecer. Todos os dias, era regra. Todo dia tem que ter reunião, tal horário, 1 hora. E aí, como começou a mudar? Eu confesso que boa parte partiu de mim mesmo mudar, que é igual você sempre falou aqui no podcast. A intensidade distorce o tempo.
Então, quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a meio que replicar isso para o time. Que é o quê? É começar a criticar tudo que já foi feito antes e tentar ver formas melhores de se fazer. Primeira coisa que eu passei a criticar, eu até ouvi de um gestor, um gerente que passou lá, que começou com ferramentas de Excel. O que ele falava? Cara, se eu faço uma atividade aqui no Excel que eu estou demorando 40 minutos para fazer, tem algo errado. Tem uma forma mais simples de fazer. Então, depois que eu ouvi isso, eu pensei, realmente, eu estou perdendo muito tempo aqui com coisas. Pô, será que não tem nada mais simples que eu possa usar para facilitar a minha vida aqui? Então, começou nisso. Nisso, eu comecei a criticar a forma que sempre foi feito. Então, aquela história de que sempre foi feito dessa forma, eu vou seguir dessa forma até dar certo. Isso, para mim, já não faz parte mais do meu conceito, do meu vocabulário. Então, a todo momento, eu estou criticando, questionando, vendo se essa realmente é a melhor forma. Então, a partir desses questionamentos que a gente começa a enxergar a oportunidade. E isso meio que dissemina para todo o time. As pessoas começam realmente a criticar se a forma que está sendo feito é melhor. Então, olha o que você está falando. Você está falando que a resposta para sair desse limbo todo, que a gente acabou de falar aqui, já estava dentro do time, que já fazia parte, que já estava lá a resposta, né? Exato. Ela só não era acessada porque o time nunca criticou o status quo, né? Eles entraram lá, já entregavam um mau resultado. Eles continuaram entregando um mau resultado e continuaram fazendo o mesmo papel. Então, a resposta estava lá, mas não era acessada. Então, vocês começaram a criticar o status quo através de uma motivação vinda de você, né? Como líder lá dentro. Exato. E o legal é que é até falado lá hoje em dia. Teve um aumento gigantesco de produção para a gente atingir os resultados de hoje? Não. Se for olhar, nós começamos a trabalhar até de forma mais tranquila. Vamos dizer assim, mais tranquila, sem corda no pescoço, sem essa pressão toda. O que a gente fez foi o quê? Foi ajustar e alinhar as demandas e as expectativas. Aliás, expectativas. Então, o que foi feito? Foi pegar uma demanda que era possível alcançar, ajustar a rota com o que a gente de fato conseguia entregar para conseguir dar o melhor resultado possível. Vamos tangibilizar isso aí. Tô dentro da sua oficina, eu sou o Zé Henrique. Comecei a criticar, poxa, isso aqui não está certo. Talvez tenha formas melhores de fazer. Isso aqui também não está certo. Isso aqui também não... Comecei a criticar. Primeira etapa. Você teve que entender o que acontecia dentro daquela oficina de uma maneira geral, ver como que ele era feito, para você ter um panorama total. Primeira etapa é essa. Aí você começa a criticar as etapas que vocês fazem, né? A partir do momento que você critica, você começa a enxergar melhorias. E quais são essas melhorias? O que você viu de errado a priori? Você se recorda? Eu acho que um parênteses somente, que também não é só criticar, né? Tem que ser justo e falar um ponto importante, que é o fator comportamental. Então, assim, eu também não sabia, nas reuniões que eu participava, expressar tão bem o que eu queria dizer. Por que isso é importante? Que eu ouvia muito isso do meu gestor atual, que é o quê? Tá faltando um parafuso. Eu ia lá e começava a reclamar. Eu começava a comprar briga. Então eu comprava briga com tudo, briga, mas não transmitia tão bem o que eu queria fazer. E aí um gestor, que é o meu atual gestor, ele falou comigo o seguinte, falou, Zé Henrique, até que ponto vale você ganhar uma briga? Você tem que ser mais político. Você tem que realmente entender o processo e ver até onde vale a pena você ficar discutindo, criticando, levantando problemas e até onde vale a pena você parar, respirar e tentar mostrar da melhor forma possível. Então o fator político, ele também contribuiu demais com isso. Legal, legal. Tem que Vamos lá para parte do processo. A parte de processo, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina que você está num ambiente de oficina. E aí você precisa de uma determinada peça para montar um determinado componente. E dá um exemplo bem ridículo, vamos dizer assim. Mas você está aqui na frente. Todos os dias você sai da ponta da oficina, vai lá para a extremidade para pegar um parafuso que você precisa. Você anda isso todos os dias. Todos os dias você vai e volta, porque sempre foi assim. Então, de uma forma bem resumida para que todos entendam, a gente pegou essa caixa de parafuso e colocou do lado do mantenedor. Então, ele já deixou de andar esse tanto durante o dia. Estava aqui do lado dele. Então, você fala, mas é uma coisa simples. Imagina isso numa oficina toda de produção. É o sistema Lean, basicamente. Sim. É você realmente verificar o layout que existe atualmente e ver, da forma que está hoje, está produtivo, está fazendo sentido? Aí teve mudanças desse nível, mudanças de bancadas, mudanças de layout, mudanças de processo que era realizado numa extremidade, por que não pode ser junto com determinada área? Hoje a gente está num momento que
Durante toda a vida a gente teve metas individuais por oficinas. Então nós estamos tendenciando a não existir mais metas individuais. Existir uma meta única para todo mundo, para toda empresa. Perfeito. Então, assim, por que isso? Porque não adianta uma parte bater sua meta, mas ainda assim a outra não bate. Aí a pessoa que bateu aqui pensa assim, não, já atingi meu resultado, não vou dar mais aquele gás ali para continuar alavancando o resultado. Já fiz minha parte. Mas se essa parte não é suficiente para atingir o resultado final da companhia, não faz sentido. Então a gente está caminhando para isso. Então, uma das coisas é fazer com que cada área, cada liderança, trabalhe mais juntos. Porque antes também era muito assim, eu fiz minha parte aqui e pronto. O outro lá que se vira. Então isso começou a trabalhar mais a união do time também. Essa visão é muito ruim, essa visão de segmentação, né? Aí eu fiz meu trabalho, o trabalho do cara não deu certo, vamos criticar ele, vamos tacar a pedra nele. Não importa. A visão do cara é pequena. Ele não pensa na empresa, ele não pensa no conjunto todo, né? Ele não pensa, cara, eu tô fazendo parte de um todo, ele pensa, eu tô fazendo o meu. Então eu não vou ser castigado, o cara lá vai ser chicoteado, então não é problema meu, né? Não adianta... a visão muito pequena, né? Exato. Eu tenho uma meta de 70% no mês. Aí cada parte tem que atingir o seu resultado ali. Eu atingi o meu. Então, minha parte eu fiz. Se não bater, pelo menos não foi por minha culpa. Isso também começou a ser trabalhado para que mudasse na mente de todos também. Hoje é incrível. Hoje eles trabalham juntos, um ajuda o outro, empresta mão de obra de um lugar para o outro. Eles tomam todas essas decisões de forma mais natural. E se muitas das vezes passar por cargo de chefia que está lá em cima, lá, né? Coisa que acontecia o tempo todo. Eu deparei com... É igual uma formiga, né? Não sei se você já viu. A formiga ela está carregando uma folha, aí ela se depara com um obstáculo, ela trava. O que eu vou fazer agora? Aí bagunça o meio de campo dela todo. Antes era assim, estou caminhando, deparei com a dificuldade, o equipamento quebrou, peraí, vou acionar alguém lá em cima. Hoje não. Hoje, primeira coisa, autonomia entre eles. Então, deparei com a situação, o que eu posso fazer para resolver? É muito difícil hoje alguém chegar para levantar um problema. Quando levanta é só para falar assim, não. Aí fica até mais fácil para mim. Eu falo, não, a pessoa já esgotou todos os recursos e realmente não tem jeito, eu tenho que atuar aqui. Sim. A carga de trabalho ficou até mais tranquila. Legal, legal. Isso é bom. Bom, você explorou muito a parte de mudança de layout do Lean Manufacturing ali que você acabou de falar. Tem alguma coisa relacionada a dados também? Você teve? Sim. Isso é muito na ponta, né? E na parte de gestão, você teve algumas coisas que mudaram também nesse processo? Sim, primeiro foi feito um controle, o controle em Excel, simples Excel, mas que mostrava tudo que a gente precisava. Por exemplo, primeira coisa que a gente construiu, quais são todos os componentes que nós podemos produzir? Não que a gente vai produzir, mas o que pertence à oficina que a gente pode produzir. Aí colocamos isso tudo lá planilhado. Então deu aí uns 350 componentes que é possível produzir. Então, que tem lá na oficina, que tem lá nos almoxarifados, que ficava lá também. Então a gente pensou, o que realmente é necessário produzir? Como que a gente busca essa visão do necessário? Pela demanda. Então eu coloquei uma coluna lá com a demanda. Esses aqui são os que têm demanda, esses são os que não têm demanda. Os que não têm demanda, a gente nem precisa deixar aqui. Já vão segregar no local que tem que segregar. Deixar aqui o que é possível fazer. Então já começou nesse layout. Quais são as discussões que a gente mais precisa fazer diariamente que está fazendo a gente meio que perder tempo? É sempre aquela visão do que eu tenho hoje em sistema na oficina, o que tem para chegar e o que eu tenho nos almoxarifados. Todos os dias, os líderes meio que consultavam isso diariamente. Ia lá na assistente, o que tem hoje? O que chegou? O que vai chegar? E isso meio que sobrecarregava os assistentes e eles também ficavam um pouco perdidos. Então eu falei, não, eu tenho que trazer uma visão aqui que mostra todos os dias, sem precisar consultar, o que eu tenho hoje na minha oficina, o que eu tenho nos almoxarifados, o que eu tenho em oficina de campo. Então, com os relatórios hoje que já existem no SAP de estoque, eu meio que fiz uma construção nesse controle que traga essa visão. Mas não adianta também uma visão que eu tenho que inserir dados manuais. Eu não vou conseguir dar conta de manter isso. Então, qual que é a melhor forma no Excel de fazer isso de forma mais rápida? É por fórmula? Aí foi aí que eu comecei a explorar mais uma ferramenta que existe hoje. Eu vejo que poucos utilizam ela da forma que eu utilizo, que é no Excel, que é o Power Query. É um editor de consultas mais utilizado no Power BI, mas que poucos retornam ela para o Excel. Por que eu fiz ela para o Excel? Porque os computadores lá também eles não aguentavam, não suportavam tão bem o Power BI. Existe, a gente utiliza como consulta,
Mas para o dia a dia, para passar para o pessoal da oficina, eles gostam de ver hoje o que? Folha. Coisas que eles vão ver, anotar, imprimir. Sim. Então eu fiz esse processo meio que de forma mais automática, que é o quê? É extrair um relatório do jeito que ele vem do SAP, salve em uma base, e quando eu aperto o botãozinho lá, atualizar, ele já atualiza todos os estoques. Isso dura 5 minutos. Aí já mostra lá a visão dos estoques que a gente tem, em todos os locais. Coloquei isso no controle. Outra visão. Essa visão de 5 minutos hoje, ela. Quanto tempo mais ou menos que a menina demorava para poder fazer antes? Isso era o dia inteiro, a todo momento do dia. De manhã, um líder ia nela, deixa eu ver se chegou tal item. Chegou. Aí à tarde, um outro líder, deixa eu ver se tem mais esse item no estoque. Então era todo momento, o dia inteiro. Isso meio que tomava o tempo dela de forma diária. Caramba. E aí chegava um item, ela já pensava, pô, chegou esse item hoje, eu tenho que tirar material para ele. Tirar material e solicitar alguns materiais como rolamento, que precisa para produzir esse item. Então, chegou. Aí ele ia lá, dessa menina, solicita material para mim para esse componente. Então era uma visão meio que bagunçada. Então, nós colocamos isso nesse controle, colocamos a visão do plano de produção, qual é a quantidade que a gente precisa para produzir naquele mês. E um ponto, antes, todas as vezes que os componentes eram concluídos ao longo do dia, aí ela tinha que informar em um grupo. Fechei esses componentes, fechei esses componentes. A gente anotava manualmente, esse aqui foi produzido, esse aqui também. Então, eu pensei, quais são os relatórios que eu consigo extrair no SAP que traz a visão de produção também diariamente, de forma que quando eu estiver atualizando o estoque, eu atualize também esse. Então, eu consegui juntar algumas informações no SAP que traz essa visão, são 2 relatórios, extraí, coloquei lá na base, fiz o processo do Power Query. O que o Power Query faz? Ele meio que junta essas planilhas e deixa da forma que você precisa. Meio que vai conectando todas elas. E isso fazia parte do processo também de atualização. Uma vez atualizado, aí tem todas as informações básicas que a gente perdia tempo em reunião, que é o quê? O que eu preciso produzir? É o norte que a galera precisa. O que eu tenho disponível para mim poder trazer para o processo? É um ponto básico também. E à medida que era produzido, o que foi se concluindo diariamente. Então, toda vez que fechava-se um componente, a gente atualizava o relatório e mostrava lá, esse componente eram 3 unidades, eu já fiz 2, falta 1. E a partir daí, aí que veio a cerejinha do bolo, que é o quê? A partir desses dados, aí já era possível fazer algumas projeções. Então, a gente já inicia o mês sabendo o que precisa ser feito. Já tem a visão de estoque e já tem a visão do que vai produzir, então a gente já consegue meio que fazer uma projeção. Se nós trabalharmos dessa linha aqui, até o final do mês a gente vai conseguir cumprir um resultado. Não, se a gente adotar, porque se adotar a estratégia errada no início ali do mês, você não consegue recuperar essa produção. Então você vai, é meio que assim, vou produzindo copo. Cheguei no último dia, foi suficiente para eu alcançar o resultado? Não, eu devia ter produzido outra coisa. Cara, olha o que você acabou de falar, e você ganhou produtividade. Você criou produtividade. Você criou tempo, né? É aquilo que a gente ouve falar aí, a torta direita, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que esse cara faz mais coisas do que você? É literalmente questão de produtividade, né? Então, as oficinas que performavam melhores do que vocês, entregavam os resultados delas, enquanto vocês estavam sendo patinho feio. E se eles tinham as mesmas pessoas, mão de obra, vamos dizer, as mesmas complexidades de sistemas, os sistemas eram os mesmos, qual é a diferença de uma para outra? A produtividade. Então, o que você fez, né? Vocês lá como oficina? Pegaram, mapearam todo o processo, criticaram o status quo e viram pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria, vocês foram criando formas de fazer pequenos ajustes, colocar a caixa de parafuso do lado do cara, fazer com que o relatório junte com o outro e dê a visão geral, pequenos ajustes que no final viram uma engrenagem gigante, que você ganha produtividade tanto na ponta como na parte de gestão, e aí sim vocês têm cabeça livre para poder pensar em outras etapas, né? Outras melhorias. Não, Tudo exato. questão de produtividade. E a partir do momento que você começa a construir essa visão, aí já começa a despertar um conhecimento bem além do que já tinha antes. Por exemplo, antes ficava-se assim, não, a oficina é responsável por produzir. O PCM é responsável por informar a demanda. A equipe de analistas da produtividade é responsável por informar se a gente tem HH disponível para fazer aquela demanda. Então, uma vez que a gente começou a colocar isso naquele painel, o painel não era algo que ficava também no meu computador.
só o José Henrique tem acesso, se ele não estiver aqui, acabou o seu controle. A gente fez de forma online, todo mundo tinha acesso, todo mundo conseguia acessar o link lá e ver esse painel, que é um ponto importante. E aí, à medida que a gente começou a construir, a gente começou a trazer outras visões para dentro dele importante. Por exemplo, ó, como que é construído o plano? É baseado em HH. Pô, então, como que eu vou trazer essa visão de HH para dentro desse painel para a gente ver se a gente está aderente de fato ou não? E a gente começou a agregar mais coisas. Por exemplo, à medida que eu produzi um item, quanto de HH que eu gastei para mim produzir esse item que se fechou? Era 8, eu gastei 5. Aí já trazia isso lá na visão também. Porque em determinado momento a gente avaliava se a gente de fato estava sendo produtivo ou não. Pô, eu tinha 5.000 HH para distribuir ao longo do mês. Eu gastei 3, mas eu gastei bem gastado ou eu perdi muito tempo com outras coisas? Então a gente começou a explorar mais os números, a matemática, vamos dizer assim, da produção. O que foi fundamental para todo o processo. Não, perfeito, perfeito. Aí, agora, entrando propriamente dito no assunto principal desse podcast, né? Como que manter a calma em cenário de caos ajuda a você? Quando vocês melhoraram tudo isso, isso não foi de um dia para a noite, né? Isso foram meses, talvez anos, né? A gente demorou 6 meses para construir essa visão e começar a gerar resultado. A partir do momento que ela já começou a gerar resultado, que foi em junho do ano passado, até hoje nós nunca perdemos esse indicador. Nunca perderam. O indicador que vocês sempre entregavam 10% e a meta era 70%, hoje tem mais de um ano e meio que vocês nunca perderam esse indicador. Nunca perde ele. Tá? Nunca perde ele. Nunca a gente conseguiu, nunca, só resultados satisfatórios. E Legal. aí, quando Parabéns. a gente fala de caos, essa semana, por exemplo, tava um caos lá. O pessoal, pô, a gente não vai conseguir, não vai conseguir. A gente vai entrar agora nesse cenário, né? Que quando você traz algo novo para a área, ele vai gerar um resultado positivo. Só que o algo novo, isso aqui é um conceito bem legal pra vocês entenderem. Tudo que é novo traz algo bom e traz algo ruim. Algo bom que não existia e algo ruim também que não existia. Então, naquele cenário antigo, você já iniciava o mês já derrotados. Você já sabia que vocês não iam entregar. Querendo ou não, tinha aquela pressão ali do cara cobrando, os caras tentando arrancar leite de pedra. Mas inconscientemente, vocês não achavam que era possível entregar um indicador. Hoje você sabe que é possível. Então todo mundo lá já tem uma expectativa da área de vocês que vocês vão entregar o indicador. Só que na prática tem uma série de ferramentas, uma série de engrenagens que precisam acontecer, que precisam girar para que aquele número ali seja entregue. Isso gera o quê? Gera ansiedade na turma, gera uma certa pressão, gera uma certa angústia na equipe, né, para ver se pô, agora eu tenho que entregar, porque se eu não entregar antigamente, não entreguei hoje, mas também ninguém nunca entregou nos anos passados. Agora, se você não entregar hoje, cara, você está sendo um calcanhar de Aquiles para aquele departamento ali, né? E aí, como tem esse peso de nunca perdi, né? Agora para frente, ninguém quer ser o primeiro a falar, não, eu perdeu, mas por minha causa aqui. Exatamente. Me conta, você sentiu isso? Hoje, olhando para trás, é claro, né? Mas você sentiu isso acontecer de uma forma um pouco mais singela durante esse processo? Você vê isso acontecendo hoje? Explica esse cenário que você acabou de falar que aconteceu essa semana. Entra mais nesse processo, focando muito no caos e como que ter todos esses números faz você, mesmo nesse cenário, manter um nível ali. Não, cara, ajudou demais. Ajudou, tipo assim, esse ponto você foi tão crítico que tinha contar a história, tinha um líder lá, ele tá lá ainda com a gente, que ele é muito crítico. Isso é bom dele, eu acho, é um ponto positivo dele. É um cara muito detalhista, muito crítico. E a gente meio que discutia, brigava de forma sadia, não sei se é de forma sadia, mas a gente brigava todo dia com a de produção. A gente reunia, fazia 1 hora de reunião, estressava um com o outro lá todos os dias. E ele até me deu um feedback recente lá, que falou, pô, velho, a esposa dele já até me conhecia. Toda vez que eu chegava em casa, a mulher falava, já sei, você brigou com o Zé Henrique de novo. Era todo dia assim, velho. E porque assim, as conversas, a forma que a gente conversava, a gente conversava e não tinha resultado. Quando isso começou a acontecer, aquela reunião de 1 hora lá atrás que a gente fazia todos os dias, a gente deixou de fazer. Ela não existe mais? Com todos os líderes todos os dias, a gente não faz mais. A gente faz uma vez só na semana com o PCM. Só para acompanhar mesmo os resultados e ver como que estão os números lá, passar as previsões. Mas é bem tranquilo, é algo que dura 15, 20 minutos. Bem tranquilo, todo mundo com as informações na mão. Em relação a antes... Uma reunião, então, de 5 horas semanais virou uma reunião de 20 minutos semanais. Então, e outra, eu entrava nessas reuniões que era antes com medo, velho. Eu entrava assim e falava, nossa, eu vou ser massacrado nessa reunião. Eles vão perguntar um monte de coisa, não tem nada na mão. Ficava até preocupado.
Hoje em dia não, ela é bem tranquila. Todo mundo entra, todo mundo já sabe o que fazer, falar na mão, porque as informações, os números e resultados estão acontecendo todos os dias. Então, assim, quando a gente passou a colocar tudo que a gente precisava de informação para a reunião no papel, meio que acabou o sentido dessa reunião. E aí a gente meio que parou de discutir. Eu só passava a visão da produção para esse líder e ele seguia. E uma coisa também que eu aprendi nesse podcast, eu acho que foi fundamental também, e aí para você ver a importância desses conceitos que a gente fala. Quando você pega e utiliza, ele faz sentido sim. Que é algo que a gente falou, foi um dia que teve, eu acho que algum convidado aqui, não sei se foi você que falou ou foi o convidado, que a gente não precisa atuar no meio, no como, algo assim. Por exemplo, tem um processo, eu não preciso entrar no detalhe de como esse processo está sendo feito. Eu preciso atentar o quê? Para o resultado. O como vai ser feito vai da gestão do líder. Cada um vai ter uma gestão, uma forma de trabalhar, mas se ficar entrando no detalhe do porquê que está sendo feito, quem está sendo feito, é ruim. Eu aprendi isso aqui e levei para a prática lá e realmente era ruim. Antes, as reuniões a gente fazia da seguinte forma: o que fulano, ciclano e beltrano vai fazer hoje? Ah, vai desmontar um componente. Por que ele não desmonta esse componente? Por que ele não faz dessa forma? Ah, por que não entrega isso nesse dia? Ah, se ele vai desmontar isso, então a previsão de entrega vai ser tal dia exato. Então, uma coisa bem detalhada, que era assim, toda a vida foi assim. Então, o que eu pensei? Não, eu já passei até mudar a forma de falar com eles. Eles falavam, não, eu vou fazer o processo seguir dessa forma. Aí eu brincava, não precisa me contar o que você vai fazer, não. Só quero ver o resultado final. A gente vai conseguir alcançar o resultado final com segurança, produtividade, seguindo os procedimentos? Vai. Então, eu confio em você. Pode seguir dessa forma que a gente vai acompanhar o resultado final. Legal. Então, até a forma de falar foi mudando, foi ficando mais tranquila. E aí, esse processo de entrar no detalhe, a gente foi meio que deixando de lado. A única coisa que a gente meio que alinha o jogo no início a gente tem 300 itens para entregar, mas essa quantidade aqui, eu preciso que dá uma prioridade para a primeira semana ou para a segunda semana. Tem até essa data daqui. Só isso. Passou a informação no início ali do mês, acabou. E aí e isso vai da forma que você transmite a informação também, né? Antes era aquele caos todo. Então, ao longo desse percurso, pensei, tem que passar uma tranquilidade para a galera, para o time. E aí, quando eles vinham com alguns problemas, aí eu já vinha com até a forma de falar, não, eu confio em você, eu sei que vai dar certo. Você precisa de algo da minha parte? Se você precisar, eu vou atuar junto. Mas sempre demonstrando o quê? Tranquilidade e confiança no time. E isso também foi um fator fundamental para mudar um pouco essa cultura, passar essa confiança para a galera. Então, olha o que você está falando. Você está falando que essa parte positiva que que a área, né, conseguiu, ela trouxe ali uma autorresponsabilidade para a ponta, né, para os líderes. E isso, querendo ou não, gerou alguma ansiedade, gerou medo com eles, né? Porque agora a responsabilidade era 100% deles, né? O resultado positivo ou negativo, eles que deveriam pensar ali o como. Isso vai desenvolver eles a longo prazo, isso é bem benéfico para você, tá? Você tá no chão de fábrica, ter um líder que deixa você tomar decisões, isso é muito benéfico para você. Não reclame disso. Só que a curto espaço de tempo você vai achar que isso é ruim, porque você vai se sentir sem suporte, você vai se sentir sem uma série de coisas, então isso vai dar aquela sensação ruim para você, né? E você sempre, mesmo nesse cenário ruim, tentou passar calma para a equipe, né? E até para o gestor também, ele fica um pouco meio receoso. Será que realmente o líder vai fazer isso? Será que eu não tenho que pegar para fazer? Tem gestores que até hoje são assim. Então, sentia isso também, não vou falar que eu não senti, mas sempre deixando deixando a confiança fluir. Igual, pra você ter ideia, algumas situações que ocorria, como, eu preciso mudar um colaborador de turno. Hoje ele está nesse turno, eu preciso colocar ele de madrugada. Aí ele ia-se no gestor, aí no coordenador, para alinhar isso. Aí o próprio coordenador, nessa linha, nesse conceito, já começou a passar isso para eles. Não, você tem total autonomia de mudar um colaborador de horário, permitir se ele vai poder sair mais cedo para resolver algum problema pessoal. Você tem autonomia, sua equipe. Se ele te procurar e você estiver de acordo, estou com você. Então, isso foi meio que passando do coordenador para a gente para eles. E isso foi ficando até mais natural. Então, imagina, o gestor, quando ele começa a passar, isso não é que ele está só soltando e não fazendo nada. Você acompanha a todo momento, vai mantendo a rota no lugar. Mas você vai passando mais autonomia para o time, fica... Hoje, da forma que está muito melhor. Perfeito. Foi.
Vamos falar agora do assunto aqui, Zé, do podcast, do cenário de caos, a gente manter a calma. Entra mais nesse detalhe aí do que aconteceu, do que a gente vive, do que você vivencia hoje, até para o público entender um pouco mais do cenário do assunto principal do podcast. Hoje, como os números estão mais na mão, nós temos mais controles, então assim, o caos ele ainda existe. A pressão ela vem de cima, é da mesma forma que era antes, a gente tem que entregar resultados, tem que aumentar os números de produção. E assim, só que a diferença é que hoje, quando, por exemplo, no meu caso, eu mantenho a calma diante dessas situações para poder olhar os números e entender se realmente a gente vai dar certo ou não, a gente consegue tomar melhores decisões. Posso dar um exemplo dessa semana? Claro. Essa semana, por exemplo, estava em final de mês, os números, os resultados para essa meta não estavam bons. A gente tinha que chegar em 70%, estava em resultado de 35%, 40%, estavam uns números bem ruins. Menos da metade, né? Menos da metade. E isso eu estou falando de uma semana para a gente conseguir alcançar o resultado. Ou seja, sexta-feira tinha que entregar 70%, na segunda-feira estava com 35%. 35%. E aí, isso é tipo assim, se você não tem a confiança nos seus números, nas suas projeções, no que você está fazendo ali, como que o time vai ter? Então, na segunda-feira, eu lembro que eu passava na oficina e perguntava, e aí, o plano de produção, a gente vai conseguir alcançar o resultado esse mês? E as pessoas olhavam para mim, qual que está o resultado hoje? 35%. Ah, não vai não. Consegui essa diferença toda, até sexta-feira não vai não. E eu conversava com cada um da oficina. Não, só vai conseguir. Aí eu brincava com eles, esse mês é o mês que eu estou mais otimista em relação aos demais. A gente vai alcançar, sim. Passava essa tranquilidade. Aí passava para os líderes, e aí, a gente vai conseguir alcançar o resultado? Eles, não sei não, a gente está com dificuldade nisso. Só que nos números, nas projeções que eu tinha lá do que a gente ia entregar, eu sabia que a gente ia conseguir alcançar. Aí eu virava para eles, não, você pode ficar tranquilo, vai dar certo, a gente vai conseguir alcançar assim. É só cumprir os prazos. E aí eu fui fazendo isso ao longo da semana inteira, sempre conversando com o líder, os mantenedores, e perguntava o que você acha? A gente vai conseguir alcançar? Aí, ao longo da semana, quando chegou na sexta-feira, o último dia, a gente estava com 59%. E aí todo mundo, Zé, eu não entendo por que você dá essa tranquilidade toda. As coisas estão difíceis, cara. Não sei se a gente vai conseguir alcançar, não. Aí eu olhava assim, não, a gente vai conseguir alcançar sim. Esse é um mês que a gente está... que eu estou mais otimista em relação aos demais. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar o resultado. E foi assim o dia inteiro. E aquele caos cheio de coisas dando certo, dando errado. E no final, a gente conseguiu alcançar ainda os 71% do resultado. Que era o previsto, né? Que era o previsto. Estava tudo dentro do previsto. E como que você tinha essa tranquilidade? O que os números te davam de informação? E qual foi o planejamento feito lá no começo do mês que te dava essa tranquilidade de chegar para os seus líderes e bater nas costas e falar que ia dar tudo certo? Porque E de verdade, né? Não é falar da boca para fora. Não é falar da boca para fora. É porque hoje a gente tem a visão do que a gente está fazendo no D e D mais 1, do que a gente está produzindo, D e D menos 1. Mas à medida que a gente consegue pegar as previsões de tudo que pode ser feito, e feito assim, com certeza, sem margem de, isso pode ser feito, mas tem essa variável. Hoje o painel ele traz essa visão. Quando eu faço uma simulação lá, por exemplo, o que a gente vai entregar, eu consigo ver a projeção do resultado que a gente vai alcançar. E aí o ponto é o quê? A gente, a todo momento, colocar nessas projeções o que é possível, o que é mais rápido, o que a gente tem material, não as incertezas. A gente vem trazendo sempre o mais certo de se fechar para alcançar esse resultado. É claro que vai ter coisas que vão ser mais difíceis de alcançar e necessitam ser alcançadas, que vai entrar nessa conta, mas todas as vezes que eu pegava os números e via, não, esse daqui a gente tem tudo para fazer, então com certeza vai dar certo. E via que lá na frente estava dando resultado de 71%, então isso me passava essa tranquilidade. Porque eu via que era algo possível. Uma coisa é você estar produzindo sem essa visão da projeção. Então, a todo momento é incerto. Eu não sei se vai dar certo ou não. Mas, até pela minha experiência, quando eu passava na oficina e via, não, a gente tem material para fazer isso, a gente tem mão de obra, o tempo é o suficiente. Então, é possível alcançar. Não tem o porquê não alcançar. Então, você fala o seguinte, que lá no mês você falou assim, eu vou produzir X motores, X contadores, X geradores, etc, etc, etc. O número não estava vindo porque são componentes que demoram um pouco mais de tempo para poder fazer, demoram de peça para poder chegar, tudo Exato. e tal. Então, no começo das semanas ali, esse material não estava disponível para poder executar. Só que estariam pronto
tudo na última semana do mês. Você sabia disso, que os seus números falavam isso. Só que Exato. na prática o número ainda não estava refletindo, né? E isso estava gerando uma ansiedade muito forte no No seu time time. lá na ponta. Os números só iam refletir à medida que eles fechassem de fato aqueles componentes, aí começar a refletir aquele percentual no indicador. Então, por exemplo, tinha componentes ali que, sei lá, eu pedi 15 unidades no mês, eu fiz a metade, aí estava mostrando uns 50% de aderência ainda. Mas a gente tinha tudo para fazer para completar os 100. Então, eu sei, quando a gente colocava lá os números no painel, ele já mostrava certinho essa projeção. Então, eu estava confiando no controle que a gente criou, né? E o time à sua volta, todo mundo não No vai dar, caso. não vai dar, não vai dar. Os técnicos falando que não vai dar, não vai dar. Os líderes acima de você falando também que não ia dar. E você tendo que. Você é o único cara ali que estava Tentando. apto a pegar o extintor e apagar o incêndio, né? Exato. E eu tinha que passar essa confiança para eles. Não, vai dar certo, vai dar certo. E como que você conseguiu fazer isso tendo, não foi hoje, não foi agora, né? É todo esse processo, nós falamos ao longo desse podcast inteiro, lá atrás, de mapear todo o processo, criticar o status quo, ajustar formas de melhoria de produtividade de toda a equipe, pegar os dados e tentar ter uma visão macro dos dados para você tomar ali melhores decisões. Então você só consegue ter essa tranquilidade hoje, bater no peito e falar assim, cara, vai dar certo, pode confiar que vai dar certo, porque foi feito um trabalho a longo prazo todo esse período anterior, né? Então não é algo que o Zé Henrique é tem um super poder, que ele fala e acontece. Não, é todo um trabalho que envolveu uma série de pessoas, uma série de líderes, uma série de liderados acima e abaixo de você ali, para que isso ocorresse, né? Então é um trabalho a longo prazo. É um trabalho e principalmente em equipe. Nada que eu fiz sozinho. Eu sozinho não consigo fazer nada ali. É todo um resultado alcançado por todo um time. E você sabe o melhor disso tudo, até para a gente chegar aqui na etapa final do podcast, o melhor disso tudo que, claro, né, a gente não pode pegar que o resultado de uma oficina inteira, de um departamento inteiro de uma empresa, veio por causa de um cara só. Mas tudo, a centelha partiu do Zé Henrique, né? E é um cara que não chegou novo na área. Você vê muito isso quando vem pessoas novas na empresa e eles chegam com várias ideias, isso dá um ânimo na equipe e você consegue ali colher alguns resultados bons. Mas o Zé Henrique tem um cara que está lá há 12 anos, né? Nessa oficina, nessa empresa. Então, um cara que já estava mais do que acostumado com aquela rotina, ele, numa autocrítica, ele conseguiu falar, cara, eu consigo fazer melhor do que isso. E ele mudou todo o ecossistema onde ele está inserido, tudo veio através dele, por causa de uma autocrítica que ele teve, por causa desses conteúdos que a gente fala aqui de forma diária, do podcast, dos convidados que vêm, por causa de estar sempre ouvindo coisas relacionadas ao mundo que ele está vivendo ali. Ele conseguiu sair de um cara que estava aceitando tudo aquilo ali por anos para um cara que mudou o cenário do jogo dentro do cenário que ele está inserido, né? As pessoas à sua volta enxergam isso lá na empresa, ô Zé? Me conta um pouco. Enxergam, eles ficam meio que me zoando, vamos dizer assim, né? Que você fala, pô, velho, se fosse. O meu coordenador já falou uma vez, se você fosse com o Zé Henrique lá de trás, lá eu tinha te mandado embora há muito tempo. É mesmo? E as meninas lá ficam brincando comigo também, porque o fator comportamental ele manda muito. Era um cara muito afobado, muito avacalhado, vamos dizer assim, né? Fazia vários processos incorretos, de forma incorreta, não passava segurança, não passava tranquilidade para ninguém. Então era um comportamento muito difícil, vamos dizer assim. Eles ficam brincando que isso começou a mudar, né? Quando a gente fez aquela imersão, que eles falam que Zé Henrique pós-imersão, porque muita coisa realmente mudou. Não vou falar que é só imersão, né? Vem maturidade, vem a vida, experiência. Mas eles falam hoje, eles brincam hoje, falando, nó, Zé Henrique mudou, Zé Henrique não é assim mais, não. Não, pra você ter ideia, teve não sei o que eu fiz lá, um dia lá, um Kaizen que a gente estava fazendo, que aí alguém foi e comentou lá com outra área. Não, isso aqui foi o Zé Henrique que fez. Aí a pessoa respondeu assim, o Zé Henrique? Aquele de Zé Henrique? Não é possível. Não é possível. Aí pra você ver que teve mudança, né, velho? Que legal. Então, você está ouvindo o podcast da gente, talvez você esteja inserido na empresa que você está hoje há muitos anos, né? Já esteja falando, cara, cachorro velho não aprende truque novo. Acha que você não pode agregar mais aquele lugar ali que já fez o que tinha que fazer. E não, cara, não.
você pode agregar muito, você pode gerar muito resultado para a oficina. O Zé Henrique foi reconhecido por isso, vai ser ainda mais reconhecido por isso ao longo do tempo. Então, ele vai colher frutos dessa semente que ele está plantando. E tudo vem através de uma autocrítica. Ver onde você está inserido, ver as pessoas que estão em volta de você, ver se é possível fazer aquele tipo de mudança, mas tudo faz parte de você tentar melhorar você mesmo a todo tempo, entendeu? E não esperar muitas vezes um gestor, alguém externo vir e falar, cara, você precisa mudar nisso. Não, Nem uma sempre, autocrítica, nem né? sempre você vai ouvir um gestor te falar o que você precisa mudar. De fato, é você realmente começar a mudar a mente, deixar de ser uma pessoa. Se você é uma pessoa que reclama muito, vê muita dificuldade nas coisas, não tem tanta esperança que as coisas vão dar certo, é começar realmente a trabalhar isso. Quando você é uma pessoa muito negativa, vê muitas dificuldades, dificuldades vão estar ali à sua volta o tempo inteiro. Mas é você realmente começar a ver oportunidade nas dificuldades. E isso eu acho que é o fundamental. E a gente está falando do cenário extremo, a gente está falando de um cara que viveu 12 anos vendo dificuldade. Então, 12 anos ele vendo aquilo ali, não é possível entregar o resultado. E mesmo nesse cenário de dificuldade, 12 anos vê que não é possível, e você não, cara, é possível sim, e eu vou fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? Muitas das vezes, quando você começou lá atrás, nem era seu principal objetivo. Uma curiosidade minha. Quando você começou lá atrás, você falou assim, não, eu vou mudar tudo para atingir isso aqui. Talvez nem seja esse, né? Nem era. Talvez vocês foram mudando as coisas e falei, caramba, agora é possível, né? Você se recorda mais ou menos dessa sensação? Quando eu comecei realmente nesse pensamento de mudar a intensidade, de mudar as coisas, não era esse o objetivo final, não. Era só criticar mesmo. Mas você começa a criticar tanto uma coisa que você começa a abrir a mente para outros que não tem nada a ver, que vai mudando ali junto ali com o processo. É legal, É legal. bem legal. É a autocrítica, né, cara? Então, um cenário, vamos lá, o podcast, o principal assunto dele é como que um cenário de calma faz você ser visto diferente, né, das outras pessoas, onde que tá todo mundo no caos, todo mundo ali pegando fogo. E o cenário é exatamente esse, né, cara? É uma construção de processo, uma construção de comportamentos, uma construção de uma série de coisas que você precisa fazer no seu departamento de manutenção, você precisa fazer na sua vida, no seu trabalho, na sua forma de gerir as coisas, que vai te dar tranquilidade e certeza que você vai entregar algo, mesmo que as pessoas à sua volta não acreditem naquilo, né? Mas tudo vai vir a partir de você, né? Não vai vir de externo, não vai vir de outras coisas, vai vir de você, uma autorreflexão aí, sempre criticando o status quo e tentando fazer alguns ajustes para entregar ali melhores resultados. Importante também nunca aceitar de cara algo que é vindo de um superior. Porque às vezes o superior mandou eu fazer dessa forma, então eu vou fazer, não vou criticar porque é meu superior, tem um cargo hierárquico bem maior que o meu. Mas não, se você vê que não faz sentido o que está sendo dito, é saber também trazer a sua visão, o seu ponto de vista. Nem sempre eles vão ter todas as respostas de forma exata. Ele não está ali no campo de batalha, não tem a sua visão do dia a dia. Então é de fato, quando você estiver nesse momento, falar, não, peraí, não, dessa forma, ó, às vezes com jeitinho, né? Não vou fazer, não. Não, peraí, a gente tem uma forma, eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente. Vamos ver se dessa forma talvez não seria melhor? É simplesmente ser um ser pensante, né? Você é um ser pensante. E o fato daquela empresa escrever numa carteira de trabalho que aquela pessoa tem uma hierarquia maior que a sua, não faz ela mais inteligente que você, não faz ela que a detentora de todas as verdades. Você também consegue contribuir muito para ela, né? Exato. É uma troca. Muitas vezes ela quer isso, né? Ela quer isso, cara. Ela quer uma troca mútua. Ela ajuda você a se desenvolver e você, querendo ou não, ajuda ela a se desenvolver também, criticando ali algumas coisas, claro que o Zé Henrique falou, de uma forma saudável, né? O cara reclamão de tudo. É o cara que critica para poder melhorar ali aquele ambiente, melhorar ali a área que você está inserindo, né, Zé? Exato, isso aí. Esse tipo de conteúdo faz sentido para você, Zé? O que você acha? Para mim faz total sentido, velho. Como é que a turma acha a gente aí para poder... Pessoal, acesse o nosso canal aqui, nosso canal do Edson Liberato, do Chão a Gestão. Do Chão a Gestão. O YouTube tem vários conteúdos, vários vídeos. Vocês vão entrar lá, vocês vão se perder de tanto vídeo que tem lá. Mas se você realmente está nessa pegada, se você realmente quer crescer, quer alcançar um cargo de gestão, veja nossos cortes. Se você não tiver paciência de ver os vídeos lá de 1 hora e tanto lá, veja os cortes que a gente coloca. Tem conteúdos que vão fazer diferença na sua vida, com certeza. Perfeito, é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha agregado
de uma certa forma. Isso que a gente trouxe aqui hoje. E agradeço a audiência de vocês. A gente se vê até mais, viu? E abraço! Abraço.